Bom dia, irmãos, mais uma vez, feliz sábado. Deus abençoe a vida de cada um. Eu vou fazer uma breve oração, aqueles que estiverem dispostos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, e pedir a Deus que o Senhor continue a clarear a nossa mente e mostrar o caminho ao qual nós devemos seguir. Peço que o Senhor nos ensine, que o Senhor possa derramar o Teu poder sobre as nossas vidas e que nós possamos, Senhor, sair daqui diferente como entramos e que o Teu poder, Senhor, possa se aperfeiçoar nas nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 é o Sermão da Montanha. Aqui Jesus chama a multidão. Eu queria, desde já, vamos ler o versículo 1 e o 2. Amém? Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, nesse momento, Jesus chega no monte e começa. A palavra que eu queria destacar aqui é a palavra ensinar. Porque eu fui ler esse capítulo. Na verdade, eu estava estudando outras coisas e aí caí nesse capítulo aqui, do Sermão do Monte. E aí estudei e achei muitas coisas interessantes, porque muitas vezes a gente lê esse capítulo e a gente não tem, muitas vezes, entendimento correto daquilo que a gente lê. Não que a gente não tem entendimento correto, mas muitas vezes porque a gente não cavuca, não procura saber aquilo que está escrito. Então, eu tirei algumas coisas, e queria passar para os irmãos, e que, do mesmo modo que o Senhor ensinou os discípulos e aquelas pessoas no monte, Ele possa ensinar a nós para que a gente possa desenvolver cada dia mais o nosso caráter e que o caráter dele seja revelado nas nossas vidas. Então o versículo 3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. A palavra aqui, bem-aventurado, a gente sabe que é muito feliz. E ao contrário desse mundo que a gente vive, com o reino dos céus, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. A pessoa que quer ser maior aqui nesse mundo, ele é servido. Agora, aquele que quer ser maior no reino dos céus, é o que serve. E esse é o maior. Então, tudo que a gente vai estudar aqui, que a gente vai ver, é ao contrário daquilo que a gente vê lá fora. E é isso que Deus deseja de cada um de nós. Porque aquilo que está lá fora, o que o mundo oferece lá fora, é totalmente ao contrário ao reino dos céus. Então diz: bem-aventurados os pobres de espíritos. O que são os pobres de espíritos? Aqui, agora eu vou começar a dar algumas definições daquilo que eu achei dentro desse texto de Mateus capítulo 5, para que a gente possa tirar ensinamento para nossas vidas. Por favor, Éder. O que significa ser pobre de espírito? Significa não depender nem se vangloriar do seu nascimento, família, cultura, educação, nacionalidade, posição, poder, capacidade, talentos, dons, personalidade, temperamento, habilidades, moralidade, conduta,
dinheiro ou qualquer outra coisa. Isso é que é ser humilde de espírito. Não é você colocar tudo isso na frente, ou então dizer, eu não sou, por exemplo, eu não nasci num país bom, ou numa posição melhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho talento. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, independente se você tem aquelas características ou não. Tudo passou, tudo fica para trás. Chega um momento que a gente decidiu, que a gente encontrou Cristo, né, falando, hoje eu decido seguir a Cristo, a partir desse momento, tudo que está na sua vida é passado. Independente daquilo que está ali ou não. Independente se você se encontra em alguma daquelas características ou não. Isso é ser um pobre de espírito. Você larga tudo, porque a partir desse momento a sua vida é diferente. Por favor. Os humildes de espírito são aqueles que reconhecem a sua própria pecaminosidade e necessidade espiritual e sabem que em si mesmos nada podem fazer de bom. Independente de quem você é, a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e estamos carecidos da glória de Deus. Vamos supor que um dia você chega lá no céu diante de Deus e o Senhor olha para o seu livro e vê que você guardou todos os seus mandamentos, mas você não praticou a fé em Cristo Jesus. É a mesma coisa. Então, o mais importante é saber que em si mesmo a gente não pode fazer nada. Nós precisamos de Cristo. E Ele é o nosso modelo. E sem Ele nada podemos fazer. Por favor. Isso não significa murmurar ou viver em lamúrias. Sabe o que é lamúrias? Lamentação. Igual aquele desenho que tinha, ó vida, ó céus, por que minha vida é assim? Por que tititi? Você encontrou Cristo ali, daqui para cá, tudo é novo, irmãos. O passado a gente deixa para trás. A partir desse momento, nós vamos mudar a nossa vida. Nós temos que mudar, transformar o nosso caráter a cada dia mais. Não é ficar lamentando, ou porque Deus te pediu isso, ou você tem que largar aquilo. Acabou a lamentação nas nossas vidas. A gente tem que parar de lamentar as coisas do passado da nossa vida, independente da situação. Se ela foi boa ou se ela foi ruim. Nem apresentar uma disposição amarga e um semblante mal-humorado. Mas a bem-aventurança refere-se aos que entristecem verdadeiramente por seus pecados e buscam o perdão de Deus. Isso é um pobre de espírito. Porque muitas vezes a gente tem um entendimento falso de pobre de espírito. Isso é um pobre de espírito. É colocar o seu rosto no chão e clamar a Deus pelo perdão dos seus pecados, pelos seus erros e pelas suas faltas. Amém? Vamos para o versículo 4 agora. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Interessante, né? Bem-aventurados que choram. Choram por quê? Alguém pode dar uma definição? A gente chora por quê? Bem-aventurado que chora, chora por quê? Pelas injustiças, quando você faz tudo certo e... Isso também. É claro que se a gente muitas vezes vê as injustiças, mas muitas vezes também a gente quer fazer a nossa justiça própria. Mas, eu quero que você coloque aí, Eder, por favor. Jesus não pagava o mal. Jesus pagava o mal com o bem, perdão. Não, o bem com o mal. Perdão. Não, tá Jesus... certo, tá certo. Quando ela fazia o mal com ele, tá certo. Isso, ele pagava o mal. As pessoas que faziam mal com ele pagava com o bem. Isso. Certo? Nisso, ele nos deu exemplo para que agíssemos do mesmo modo. Como é difícil. Porque muitas vezes quando a gente vê alguma injustiça conosco, ou por exemplo, a gente vê tanta injustiça que acontece na política desse país, muitas vezes eu fico muito nervoso e às vezes eu falo assim, nossa Deus, o Senhor não vai intervir, mas não é o nosso papel se preocupar com ele. É claro que a gente tem que orar, mas não é o nosso papel. A gente fica
angustiado com esse tipo de coisa. A gente tem que orar e deixar que Deus cuida dessas coisas. Mas ali diz que Jesus pagava o mal que fazia com ele com o bem. Você faz isso? É difícil, irmãos. É difícil. Ter um espírito, uma mente igual o do nosso Senhor Jesus tinha, pagar o mal que as pessoas muitas vezes fazem conosco com o bem, é difícil. É difícil. E é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer isso. Não retribuir o mal já é o bem. Não retribuir o mal já é o bem. Agora vamos para o versículo 6. Bem-aventurados os que choram, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 5, perdão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Por favor, Ed. Aquele que tem um espírito manso e humilde de Cristo será um pacificador. Você é um pacificador? Tal disposição não provoca discussões ou refuta com palavras ofensivas. Antes, torna o lar um lugar feliz e traz uma suave atmosfera de paz que envolve a todos. E o maior lugar onde nós somos testados a ser manso é dentro da nossa casa. Se a gente não é manso, porque lá fora muitas vezes a gente nos oferecemos para as outras pessoas como manso, mas é dentro da nossa casa que a gente revela quem nós somos, se nós somos mansos ou não. Às vezes porque uma coisinha simples a gente explode. E esses tempos atrás eu me exaltei um pouco mais, fui falar com meus filhos por uma coisa simples, que muitas vezes você sabe que a gente fala uma, duas vezes, três vezes com os filhos, mas sempre é a mesma coisa. E aí eu me exaltei um pouco mais, falei um pouco mais alto. A Janaína falou bem simples para mim assim: Carlos, a sua mente está num grau espiritual maior do que o dele, não adianta você gritar. O que eu fiz? Pus meus rabinhos entre a perna e saí, porque é verdade. Às vezes por pouca coisa a gente explode, a gente tem que ser manso. E o maior lugar para a gente tratar a ser manso é dentro da nossa casa. É lá que a gente tem que ser manso. Porque se a gente não é manso dentro da nossa casa, imagine lá fora, quando muitas vezes nós passamos por algum tipo de provação nesse sentido. Então, lá é o melhor lugar para a gente ser tratado, a mansidão. E é difícil ser manso, irmãos, porque é uma luta constante a gente ser manso. Então, é isso que é ser manso. É aquele que tem um espírito manso e humilde de Cristo será um pacificador. Se você é um pacificador, por exemplo, ao acontecer algum problema, você foi para pacificar, sendo justo, né? Procurando saber a parte dos dois lados, você é uma pessoa mansa. Caso contrário, vamos. Agora é o 5. Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É aquilo que eu falei, que eu já dei exemplo. Muitas vezes a gente vê coisa errada e a gente tem aquele senso de justiça, né? De querer fazer justiça. E muitas vezes eu falo assim: nossa, eu não posso fazer nada. Eu não posso exercer a minha justiça. E a gente fica relutando com aquilo, e muitas vezes acontece, às vezes eu fico até, revoltado com Deus por causa disso, porque Deus não intervém em certos tipos de coisa. Mas, eu vou te dar uma definição diferente do que esse versículo diz, por favor, Érica. Justiça é a prática de ações corretas, é a obediência à lei de Deus, pois nessa lei tais princípios estão enrolados. A Bíblia diz: todos os teus mandamentos são
são justiça. Muda aí, por favor. Temos fome e sede de justiça quando desejamos ter pensamentos, palavras e ações semelhantes a de Cristo. Isso que é ter fome e sede de justiça. É de fazer aquilo que é certo. É o mesmo exemplo que Cristo deu, nós temos que dar o exemplo dele. É fazer aquilo que ele fez. Ter palavras, ações semelhantes a dele. Isso é ter fome e sede de justiça. Porque nós tendo a fome e a sede de justiça, quando a gente sai lá fora, a gente confronta o mundo. Porque é totalmente ao contrário. Porque tudo lá fora está corrompido. Por isso que eu disse que no começo, tudo que existe nesse mundo é o contrário lá de fora. Por isso que a gente tem que ter as palavras e as ações igual a de Cristo. Porque assim, cada vez, isso é ter fome de justiça. A justiça é fazer aquilo que Cristo fez. Tem mais um aí, por favor, deixa eu ver. Não, esse é o misericórdia. Mas vamos para o misericordioso agora. Bem-aventurados os misericordiosos, é o versículo 7, irmãos, perdão. Porque eles alcançarão misericórdia. Essa aqui doeu em mim. Vocês vão ler nessa daqui que essa o Senhor falou muito comigo. Muda aí, por favor. Ser misericordioso é tratar as pessoas melhor do que merecem. Você trata as pessoas melhor do que ela merece, é difícil. Muitas vezes, dependendo da situação, a gente quer esmagar a pessoa. Mas como é que você trata uma pessoa melhor do que ela merece? Eu estou muito longe desse nível. Estou longe. Muito longe desse nível. Assim Deus nos tem tratado. Ele tem prazer em atos de misericórdia. Olha o que ele diz. O que diz nesse livro? É compassivo para com os ingratos e maus. Deus é compassivo com aqueles que são ingratos e maus. E nós? Se a gente vê alguma coisa dentro de casa mesmo, é igual eu falei, a gente fala 1, 2, 3 vezes para o nosso filho, fala 4, fala 5, mas não é fácil. Aí que a gente tem que exercer a compassividade para com os ingratos, porque muitas vezes nossos filhos são ingratos e são maus, porque a gente ensina, muitas vezes eles pedem as coisas, a gente dá, e eles são maus e são ingratos. E Deus diz que a gente tem que ser compassivo, exercer de misericórdia. Porque é a mesma coisa, já aconteceu muitas vezes eu chamo a atenção dos meus filhos, e Deus está assim para mim, ó. Parece que Deus está me vendo. Parece que Ele está te vendo. É a mesma coisa. Ele fica, mas você faz a mesma coisa. É desse jeito, irmãos. Exercer a misericórdia não é fácil. Olha para você ver, assim, eu vou dizer de mim, como eu estou longe do nível que Jesus era, o qual nós temos que estar. A gente tem que exercer. Se a gente não exerce a misericórdia pelos nossos, imagine para os que estão lá fora, que precisam da gente, que muitas vezes a vida e a morte vai estar nas nossas mãos. E muitas vezes, pelas coisas que acontecem, por exemplo, vou dar o próprio exemplo da política, a gente quer que aquele povo morra, mas Deus não é assim. Por favor, Hélio, muda para ver se tem mais um sobre o livro. Não, esse é o, por favor, esse é o versículo 8. Versículo 8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração. Deus dá mais valor ao que somos do que aquilo que dizemos que somos. Ele não se importa com a nossa aparência exterior. Ele não se importa com a nossa aparência exterior. O que deseja é que sejamos puros de coração.
então todos os nossos atos e palavras serão justos. Não adianta a gente falar, irmãos, é a nossa atitude, as nossas atitudes. É igual ele está dizendo, ó, Deus não dá valor ao que somos ou aquilo que dizemos que somos. Ele não se importa com isso. Você pode dizer o que você quiser dizer. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou então, às vezes, muitas vezes a gente gosta de se justificar, né? Ah, eu sou assim, eu faço isso. Para Deus, palavras não tem importância. O que manda é a atitude, é o que Ele diz lá. Se importa com a nossa aparência exterior. O que Ele deseja é que sejamos puros de coração. Então, todos os nossos atos e palavras. Porque se a gente não é puro de coração, nosso caráter reflete. Se a gente é puro de coração, as nossas atitudes. Então não adianta a gente falar. Não adianta. Ser puro de coração é ter as atitudes puras. Porque se você tem as suas atitudes que elas são corretas, você está refletindo a pureza do seu coração. Não adianta você falar. Não adianta você dizer que é, ou às vezes querer até convencer. Não adianta. É Deus que sabe. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Jesus sabia que o amor a Ele e muitos dos seus discípulos seriam lançados na prisão. Irmãos, não é esse. Eu acho que já passou. Aquele do manso, eu acho que ele deve ter ficado desorganizado aí no meu PowerPoint. Então, porque já teve um de pacificadores lá. Então, bem-aventurados os pacificadores. Vamos só ler esse aqui, porque senão aí vai virar confusão, tá? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu coloquei o mansos, então o mansos e o pacificador estavam juntos, os dois slides. Então é aquilo que diz, se a gente é um pacificador dentro da nossa casa, a gente somos chamados filhos de Deus. Se a gente pacifica, não só dentro da nossa casa, ou qualquer outro lugar, onde você esteja, você é um pacificador. Agora vamos ler o versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Então, aqui está dizendo que bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição. Aqueles que sofrem perseguição é aquilo que eu disse. Quando você sai lá fora, você é contra tudo aquilo que está acontecendo lá fora. Por exemplo, quando todo mundo está indo para o mesmo lado, você está indo na contramão. É desse jeito. É assim que é um aventurado que sofre por perseguição. Se você tem sofrido perseguição no seu trabalho, na sua família, qualquer lugar que seja, você está no caminho certo. Agora, se você tenta correr por outros caminhos, ou muitas vezes querer disfarçar, criar atalhos, ou negociar alguma coisa que está contrária à vontade de Deus, você não é feliz nessa área. Porque, como a palavra diz, bem-aventurado é muito feliz. Você não é feliz, irmão, porque você não encontrou a felicidade. Porque a felicidade é aquilo que está no céu. É lá que nós encontramos a nossa felicidade. E quando a gente não está de acordo com a vontade de Deus, com certeza nós não temos paz no nosso coração. Se tem alguma coisa que a gente não está colocando no caminho correto, você pode ter certeza, a gente não tem paz no coração. Porque nós não estamos de acordo com aquilo que Deus diz.
ou com aquilo que Ele quer das nossas vidas. Por isso que um bem-aventurado é aquele que sofre. Se você está sofrendo perseguição por qualquer tipo de coisa, pode ter certeza que você está no caminho. E você está em paz. Agora, quando a gente quer, às vezes, disfarçar, muitas vezes, o que aconteceu comigo, às vezes, muitas vezes, disfarçar, hoje não, mas no começo, disfarçava em relação ao sábado, disfarçava em relação à comida, à alimentação, falava alguma coisa assim, não é bem assim. Hoje não, hoje eu sou bem firmado nisso, não tem problema. Mas no começo, porque muitas vezes essas pessoas cobram a gente sobre alimentação, sobre o sábado, e às vezes a gente quer dar uma desviadinha, só para querer agradar às vezes a pessoa. Não, uma aliviada. A gente não pode ser assim. A gente tem que bater de frente. Bater de frente e sofrer perseguição, porque essa é a vontade de Deus. Passa, por favor. Jesus sabia que, por amor a Ele, muitos dos seus discípulos seriam lançados na prisão e muitos seriam mortos, mas aconselhou-os a não se entristecer por isso. Por favor, Ele os acompanhará em todos os lugares. Podem ser mortos por causa do Evangelho, mas Cristo lhes dará a vida eterna e uma coroa de glória. É isso que a gente tem que estar em mente. É saber daquilo que nós vamos receber, naquilo que está lá na frente. É por isso que a gente tem que sofrer a perseguição hoje. Se você, hoje que, assim, nós vivemos num país ainda que é liberal e que a gente ainda pode desfrutar da nossa liberdade, se você não toma posição hoje, se você não é perseguido hoje, quando as coisas se estreitar, você pode ter certeza que você não vai aguentar a pressão. É por isso que a gente tem que ser ensinada hoje. Nós somos ensinados hoje a sofrer perseguição. Temos que bater de frente com as pessoas que estão lá fora. Nós temos que ir contra tudo aquilo que está lá fora. Tudo que é falado lá, a gente tem que ir contra. A gente tem que bater de frente, a gente tem que falar. Eu ainda tenho muitas vezes eu tenho dificuldade de falar. Mas eu estou pedindo para Deus para me perder esse medo de falar as coisas das outras pessoas. Porque a gente tem que falar, a gente tem que sofrer a perseguição. Se você não sofre perseguição, se você não está sofrendo perseguição, é porque você não está no caminho correto que Deus deseja. Mulher, por favor. Em breve, ele partiria do mundo para o lar celestial, mas os discípulos deveriam ensinar aos outros a respeito do seu amor. Deveriam continuar iluminando. É isso que Deus queria dos discípulos, que assim que ele partisse, os discípulos continuassem o mesmo caminho que Cristo seguiu, fazendo as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas que Cristo fazia. E isso é o que Deus pede para nós, para que a gente confronte aqueles que estão lá fora. Mulher, por favor. Não, agora vamos ler agora Mateus capítulo 5, o verso 13. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. A luz do farol brilhando na escuridão guia os navios ao porto com segurança. Do mesmo modo, os seguidores de Cristo brilham neste mundo escuro para guiar seres humanos ao lar celestial. Isso é o que todos os seguidores de Cristo devem fazer. Ele nos chama para serem cooperadores na salvação dos outros.
Se você está aqui hoje, se Deus te chamou aqui, é um dever seu, é dever. Deus nos deu o dever de salvar aqueles que estão lá fora. É por isso que nós temos que moldar nosso caráter, é por isso que nosso caráter tem que ser semelhante ao de Cristo. A gente não pode falhar em nada, porque Deus nos chamou para que alcancemos aquelas outras pessoas que estão lá fora. E Deus vai cobrar, irmãos, não se engane, porque Deus vai cobrar de cada um de nós. Aquilo que você pode fazer, faça, porque Deus vai cobrar das nossas vidas. Ele não vai nos deixar impune. Nós somos cooperadores de Deus em Cristo Jesus. E se Deus nos chamou, é para que a gente, cada dia mais das nossas vidas, revele o caráter dele. É aquilo que eu disse. Se você não tem paz no seu coração, tudo que nós lemos aqui nesse capítulo de bem-aventurado, você não é uma pessoa feliz. Você pode até aparentar ser feliz, mas você não é uma pessoa feliz. Você não está em confronto com tudo aquilo que está lá fora. Pode ter certeza que você não é uma pessoa muito feliz. E eu ainda tenho que melhorar muito, muito. E isso é a vontade de Deus. É que a gente lute, que a gente persevere, que a gente decida verdadeiramente. Sabe por quê? Porque eu creio que muita coisa não aconteceu ainda nesse mundo, porque Deus espera o nosso posicionamento. Só que a gente sabe que Deus tem um limite. Vai chegar um momento que Ele vai intervir. Ele vai falar, aqueles que me serviram, serviram, aqueles que me serviram. É assim, a gente muitas vezes é assim. Às vezes a gente tem limite, é que Deus, Ele está muito além da nossa frente. Mas nós temos que exercer. Quando as pessoas olham para a nossa vida, temos que ser exemplo. Nós temos que ser o exemplo. Na nossa vida, no nosso serviço, na nossa linguagem, na nossa alegria, na nossa simpatia e principalmente no nosso posicionamento. O maior exemplo que nós possamos dar para as outras pessoas é o nosso posicionamento. É onde nós temos que posicionar. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se você não tem um posicionamento, ao contrário, com as coisas desse mundo, você não vai interferir lá fora. Você não vai chamar a atenção das pessoas. E louvado seja Deus, porque Deus nos ensina. E o dia que eu estudei um pouco mais, eu aprendi muita coisa através desse capítulo das bem-aventuranças. E eu sei que se a gente estudar mais, muita coisa a gente tira daqui. Porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela é infinita. E às vezes, não é coisas grandes que a gente cai na nossa vida, é nas pequenas coisas. E as pequenas coisas é as mais difíceis de a gente tirar das nossas vidas. É as coisas simples. É aquelas que a gente menos dá valor, é aquelas mais difíceis de a gente tirar da nossa vida. E é essas coisas que nós precisamos tirar. As coisas simples. Porque as coisas grandes, muitas vezes a gente já até largou. Mas aquilo que é pequenininho, aquilo que muitas vezes é uma sujeirinha que a gente acha que não tem interferência, tem nas nossas vidas. E Deus espera que a gente se posicione, que a gente seja um bem-aventurado. Porque aquele que é bem-aventurado é esse que vai pertencer ao reino dos céus. Amém? Eu espero que Deus abençoe a vida de cada um e que Deus te dê ainda um sábado abençoado no nome do teu Filho Jesus. Vamos cantar uma música, todos podem ficar de pé. Essa música ela fala sobre como Jesus era. E que essa música também seja de ensinamento para as nossas vidas.
nós possamos refletir a cada dia mais nas nossas vidas onde nós temos errado, para que a vontade de Deus seja feita a cada dia mais. Amém?